Eu tenho como proposta de tema hoje sobre a construção do Brasil, colocando todos os atores possíveis nesse processo histórico. Vamos começar aquele que seria o mais improvável, que é aquele que se tornou o fazendeiro, o sesmeiro, que vinha com seus próprios recursos, muitas vezes não tinha esses recursos, emprestava de banqueiros holandeses para se estabelecer no Brasil, ou terra dos papagaios, terra papagales. Chegando aqui, ele ganhava uma fazenda enorme. Se não tivesse condições de produzir esse terreno que ele tinha que limpar, ele podia redistribuir. Ele ganhava de um capitão donatário que distribuía vários territórios. Se ele não tivesse condições, ele podia redistribuir. Ele perdia até o direito se não produzisse em torno entre 2 a 5 anos. Então as fazendas foram se formando. No Nordeste, a estrutura era calcada na casa grande, que inclusive não tinha nem a cozinha dentro dessa casa, era nos fundos. Tinha a varanda, que servia para refrigerar a casa e como filtro social. Recebia as pessoas. Tinha a senzala, que a escravaria era acomodada, entre aspas, né, porque em condições extremamente precárias. A vida da escravaria, seja indígena ou africana, era em torno de 10 anos nessa lida. Não era fácil, né, trabalhar de sol a sol. Se comia precariamente, rapadura, aguardente, feijão, e cortava-se a cana. Os homens faziam esse trabalho, as mulheres recolhiam a cana, colocavam num carroção, o carroção levava até para a parte que, se tivesse condições, né, o fazendeiro construía a parte da agroindústria, né, indústria açucareira. E nesses engenhos, conhecidos como quando movida a água e animais, engenho real, quando a força dos escravos era trapiche. Geralmente eram as mulheres que colocavam a cana, porque se enroscasse o braço na moenda e esmagasse a moeda, a mulher era mais barata. Não era tão cara quanto o homem. Então colocava-se a mulher ali. Depois que tirava esse sumo, esse caldo iria para as caldeiras, ou para a caldeira ferver. Tinham pessoas que lidavam com escumadeira para tirar as impurezas que subiam na superfície, e os escravos, que diziam que viviam num verdadeiro inferno, ficavam embaixo das caldeiras alimentando o fogo. Engrossando esse caldo, iam para a casa de purgar, que tinha uma espécie de mesa com orifícios onde cabia as formas de barro que eram colocado o açúcar, não é? Esse melaço que tinha nessas formas uma perfuração, que iria sair as impurezas, e tapava essas formas com argila. Depois que saía o açúcar, eles chamavam inclusive de pão de açúcar. Então eles se separavam. O açúcar mascavo não era considerado
um açúcar de exportação. E o branco era considerado para exportação. Era o açúcar macho. Separado em caixotes, eram embarcados. A gente pode pensar que esses fazendeiros deveriam ter muito dinheiro, mas não tinham. Eles tinham status, respeito dos outros. Eles eram os patriarcas. Mas quem tinha dinheiro de fato eram os comerciantes, que não queriam ser comerciantes, eles queriam acumular o quanto pudesse de dinheiro para adquirir uma fazenda. Essa é uma coisa muito curiosa. E outra coisa curiosa é que se passava fome, porque se plantava só açúcar. Por uma determinação do governo português, começaram a plantar outras coisas para variar a dieta, para que as pessoas não passassem fome. Porque os índios, antes dos europeus, comiam bem. Passaram a comer mal com a chegada dos europeus. Certo? A vida não... os fazendeiros, volta e meia, se empobreciam. A vida não era tão fácil e romântica como as pessoas pensam. Não eram bonzinhos. Eram homens do seu tempo. E tinha muitos intermediários, muitas categorias, trabalhadores livres, e mesmo aqueles, os índios, os mamelucos, se engajavam na criação de gado, porque o gado não poderia ser criado próximo das fazendas, porque eles poderiam invadir as plantações e acabar com as plantações. Então começou a criação de gado mais por interior. E no Nordeste o solo é propício, porque tem muito sal e que alimenta o gado. E os trabalhadores, os vaqueiros, eles começaram a ganhar uma res, né? A cada 5 que eles criavam, ganhavam uma res. E começaram a formar os seus próprios rebanhos. E a estender as fronteiras do Brasil, que eram limitadas, teoricamente, pelo Tratado de Tordesilhas. Eu gostei muito da parceria de vocês. Eu espero ter outras oportunidades de continuar essa história do Brasil, que é muito interessante.